Você já imaginou ser jogado vivo em uma fornalha em chamas e sair de lá sem nem mesmo o cheiro de fumaça nas roupas? Pois foi exatamente isso que aconteceu com 3 jovens que desafiaram o homem mais poderoso do mundo na época. E o que eles viveram mudou a história para sempre. Hoje, eu vou te contar a história impressionante de 3 jovens que viveram em um dos períodos mais sombrios e fascinantes da história antiga: Shadraque, Mechaque e Abednego. Esses nomes podem parecer estranhos para a gente hoje, mas para quem vivia na Babilônia, eles eram conhecidos como servos do Deus Altíssimo. Antes de receberem esses nomes babilônicos, eles tinham nomes hebraicos cheios de significado. Hananiah, que significa "o Senhor é gracioso". Michael, que quer dizer "quem é como Deus". E Azariah, que significa "o Senhor ajuda". Seus nomes originais já revelavam a fé e a identidade que eles carregavam dentro de si. Esses 3 jovens faziam parte do grupo de nobres e intelectuais de Jerusalém que foram levados cativos para a Babilônia, após Nabucodonosor conquistar a cidade. Eles eram inteligentes, bem educados e tinham grande potencial. Por isso foram selecionados para servir no Palácio Real. Lá, receberam novos nomes para se adaptarem à cultura babilônica, uma estratégia do rei para apagar a identidade do povo conquistado e transformá-los em servos leais ao império. Mas apesar de estarem longe de casa, vivendo em uma cultura completamente diferente e sob pressão constante para abandonarem sua fé, Shadraque, Mechaque e Abednego decidiram permanecer fiéis aos princípios que aprenderam desde crianças. Eles estavam dispostos a enfrentar qualquer consequência para não desonrar a Deus. A integridade deles logo chamou a atenção, e mesmo em terra estrangeira, eles conquistaram respeito e posições de destaque. O que torna a história deles tão inspiradora não é apenas a coragem em um momento crítico, mas a maneira como viveram diariamente, em pequenas decisões, mostrando que a verdadeira fé se revela muito antes do teste final. Esses jovens nos ensinam que não importa onde estamos ou quão grande seja a pressão ao nosso redor, quando temos convicções firmes e sabemos em quem confiamos, podemos resistir até mesmo ao fogo mais ardente. E essa coragem que nasce da fé é exatamente o que faz dessa história um exemplo atemporal. A história desses 3 jovens se desenrola no reinado de Nabucodonosor II, considerado o mais poderoso imperador da Babilônia e um dos governantes mais temidos de toda a antiguidade. Nabucodonosor foi responsável por conquistar grandes territórios, destruir Jerusalém e levar milhares de judeus como cativos para o seu império. Seu poder parecia absoluto e sua palavra era lei. Foi nesse cenário de opressão em que a força do império se impunha sobre nações inteiras, que a fé de Shadraque, Mechaque e Abednego seria colocada à prova de forma dramática. Para consolidar sua autoridade e garantir a lealdade de todos os povos que governava, Nabucodonosor decidiu erguer um monumento sem precedentes, uma enorme estátua de ouro. Alguns estudiosos acreditam que essa estátua media cerca de 27 metros de altura, quase o tamanho de um prédio de 9 andares, e brilhava intensamente sob o sol do deserto, simbolizando o poder absoluto do rei. A mensagem era clara. Quem se ajoelhasse diante daquela estátua estaria reconhecendo Nabucodonosor como supremo, acima de qualquer deus ou rei. O decreto que acompanhava a inauguração da estátua era direto e ameaçador. No momento em que a música ecoasse com o som de trombetas, harpas e outros instrumentos, todos os povos, nações e línguas deveriam se prostrar em adoração. Quem se recusasse a obedecer seria imediatamente lançado em uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais do que o normal.
A ideia de uma fornalha tão quente que até se aproximar dela poderia ser mortal servia para espalhar o medo e garantir a obediência cega de todos. Esse decreto não era apenas um ato de orgulho pessoal do rei, mas também uma estratégia política para unificar o império através do medo e da idolatria. Quem ousaria desafiar uma ordem tão severa, dada pelo homem mais poderoso do mundo? Foi exatamente nesse clima de tensão e terror que Shadraque, Mechaque e Abednego teriam que decidir entre preservar suas vidas ou manter sua fé. E é esse momento de escolha que transforma essa história em uma das mais marcantes de todos os tempos. Em meio ao som estrondoso das trombetas, ao rugido das multidões se ajoelhando e ao brilho ofuscante da estátua de ouro, 3 figuras permaneceram em pé. Enquanto todos ao redor se prostravam, Shadraque, Mechaque e Abednego decidiram sem hesitação não se curvar. Eles sabiam exatamente o que aquela escolha significava. Desafiar diretamente o decreto do rei Nabucodonosor, arriscando a própria vida em nome de sua fé. A notícia se espalhou rapidamente. Funcionários do rei, invejosos por verem judeus em posições de destaque, não perderam tempo em denunciar os 3. Eles foram levados imediatamente à presença do imperador, que, furioso, quis dar a eles uma última chance para se arrependerem. O tom de Nabucodonosor misturava ameaça e escárnio, como quem dizia: "Vocês realmente acham que podem desafiar a minha ordem e escapar da morte?" Mas a resposta dos jovens foi tão surpreendente quanto poderosa. Eles disseram: "Ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela. E ele nos livrará, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que ergueste." Essas palavras ecoam até hoje como símbolo de fé inabalável. Eles declararam não apenas confiança no poder de Deus, mas também uma disposição para aceitar sua vontade, mesmo que o livramento não viesse. Essa coragem extraordinária não foi baseada em arrogância ou desafio gratuito, mas em uma convicção profunda de que há coisas na vida mais valiosas do que a própria sobrevivência, como a fidelidade aos princípios e a obediência a Deus. Diante de um rei que se achava invencível, os 3 jovens demonstraram que verdadeira força não está na imposição do medo, mas na coragem de permanecer fiel ao que se acredita. Essa escolha de permanecer em pé enquanto todos se ajoelhavam transformou aqueles 3 cativos em heróis eternos, lembrados até hoje como exemplos de coragem moral e espiritual. Quando ouviram a firme resposta de Shadraque, Mechaque e Abednego, os conselheiros e guardas ao redor ficaram em silêncio, mas Nabucodonosor explodiu em fúria. Seu rosto se contorceu de raiva, e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Um calor tão intenso que qualquer um que se aproximasse corria risco de morrer. Soldados fortes foram chamados para amarrar os 3 jovens e jogá-los imediatamente nas chamas. O calor era tão avassalador que os próprios guardas que lançaram os jovens na fornalha morreram queimados. Todos esperavam ver os corpos de Shadraque, Mechaque e Abednego sendo consumidos instantaneamente. Mas algo extraordinário aconteceu. Em vez de ouvir gritos de dor ou ver corpos retorcidos, o rei enxergou dentro da fornalha e ficou pasmo. Ele se levantou apressado do trono e, com os olhos arregalados, perguntou a seus conselheiros: "Não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo?" Eles confirmaram: "Sim, ó rei." Mas então Nabucodonosor exclamou atônito: "Vejam, eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo sem se queimarem, e o 4º homem parece um filho dos deuses." Lá estavam eles,
Shadraque, Mechaque e Abednego, caminhando em paz no meio das labaredas, acompanhados de uma figura radiante que ninguém sabia explicar. Esse quarto homem brilhou como um ser divino, protegendo-os das chamas. Para todos que assistiam, aquilo era impossível, um milagre diante de seus olhos. Diante de tamanha cena, Nabucodonosor se aproximou da fornalha, chamando em voz alta: Shadraque, Mechaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham aqui. E eles saíram, com calma, sem queimaduras, sem roupas chamuscadas, sem sequer cheiro de fumaça. O silêncio que se seguiu foi de puro espanto. Todos ali, desde os mais humildes servos até os altos oficiais, viram que não havia explicação humana para aquilo. Ficou claro que os três não estavam sozinhos no fogo e que um poder muito maior do que o de qualquer rei havia intervindo para salvá-los. Ao ver Shadraque, Mechaque e Abednego saindo ilesos da fornalha, o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo naquele tempo, precisou reconhecer algo que jamais imaginou admitir. Havia um Deus maior que ele, maior que qualquer império, maior que qualquer ameaça. Ele, que poucos minutos antes havia exigido adoração, agora exaltava o Deus dos três jovens que permaneceram firmes em sua fé. Em um tom de total reverência, Nabucodonosor declarou diante de todos: Louvado seja o Deus de Shadraque, Mechaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo dar a própria vida a servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o deles. E mais, o rei emitiu um novo decreto, ordenando que ninguém em todo o seu vasto império ousasse falar contra o Deus daqueles jovens. Para completar, Shadraque, Mechaque e Abednego foram promovidos a cargos ainda mais importantes na Babilônia. Homens que começaram como escravos, mas que pela coragem e fé se tornaram respeitados e admirados até pelos seus inimigos. Essa história épica nos ensina que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de permanecer fiel ao que acreditamos mesmo quando tudo parece perdido. Mostra que, em nossas próprias fornalhas, sejam elas crises, doenças, injustiças ou desafios que nos colocam à prova, existe esperança, porque assim como aqueles jovens não estavam sozinhos no fogo, nós também não estamos sozinhos em nossos momentos mais difíceis.